nome é Giovana. E o meu é Ian. Este é o PodClean, o podcast da Clean. Nesse Dia das Crianças, os papéis se inverteram e somos nós quem fazemos as perguntas. Bem-vinda, Bruna. O que você está achando de estar na posição de entrevistada hoje? Muito obrigada. É uma posição diferente do que eu estou acostumada a ocupar, mas eu me sinto muito feliz por poder ser entrevistada por vocês dois. O que você mais gostava de fazer quando era criança? Eu gostava muito de brincar. Eu gostava de brincar de mamãe da rua, de subir em árvore, de pular elástico. Eu era uma criança que gostava de explorar muito a minha volta. Então eu estava em constante movimento. Essas brincadeiras, mamãe da rua, me marcaram muito. Pular elástico, subir em árvore, pega-pega. Eu gostava bastante. Qual é a lembrança mais divertida que você tem? Puxa, eu me lembro de morar numa rua, em um bairro, e era comum a gente brincar na rua. Então eu saía logo depois que voltava da escola, eu almoçava, e eu ia pra rua, encontrava os meus amigos, e aí a gente brincava até de noite. A gente pulava elástico, brincava de mamãe da rua. E eu me lembro da minha mãe colocar a cabeça na janela e gritar: "Bruna, volta pra casa!" A gente não queria parar de brincar, já era de noite, ela falava: "Volta pra casa, você precisa jantar e tomar banho." Era uma brincadeira o dia todo. Você ainda mantém algum hábito de quando era pequena, como brincar ou desenhar? Eu gosto muito de brincar com os meus filhos. Eu acho que depois de me tornar mãe, eles me convidaram a brincar com a minha criança que mora aqui dentro. Apesar de eu ser adulta hoje, eu sempre tento tratar essa criança que vive aqui ainda com muito carinho. Você sabia que tem uma criança que mora aqui em mim ainda? E eu gosto de convidar ela para brincar com os meus filhos. Então, quando eu me coloco nessa posição de brincar com eles, eu tô abastecendo essa criança de amor também. Qual foi seu brinquedo favorito quando era pequena? Eu gostava muito de pular elástico. Ai, eu conheço elástico. Ai, que bom saber que as crianças ainda brincam de elástico e pulam elástico. Eu lembro de me desafiar muito no elástico, gostava bastante. Gostava muito de brincar de bola queimada. Então aquele pompom, aquela bolinha cheia de fiozinhos assim para fora, aquele pompom. E me lembro muito de um brinquedo que eu pedi no Dia das Crianças para o meu pai. E era um brinquedo muito difícil, que era o Baby. Um brinquedo que era de um desenho, não sei se vocês conhecem. Da família Dinossauro, ele conhece! E foi muito difícil conseguir esse brinquedo. Meu pai teve que ir para o Paraguai comprar para mim. E eu me lembro da minha alegria quando meu pai me entregou esse brinquedo. Eu fiquei muito feliz. Qual era seu desenho favorito quando você era pequena? Eu gostava muito dos ursinhos carinhosos. Eu tinha toda a coleção dos ursinhos carinhosos. Vocês conhecem os ursinhos carinhosos? Sim. Vocês conhecem? E eu queria ter sempre um carro do ursinho carinhoso, o cenário do ursinho carinhoso, todos eles, os coloridinhos. Eu gostava muito dos ursinhos carinhosos. Você tinha algum lugar especial onde gostava de ir? Eu gostava muito de ir na casa da minha avó. Eu me sentia muito livre, muito feliz. Eu encontrava os meus primos. Eu tenho muitos primos de idades parecidas. E aí virava aquela confusão, aquela brincadeira. Então a casa da minha avó era um refúgio que a gente brincava muito. Como você decidiu o que queria ser quando crescesse? Quando eu decidi? Isso. Puxa, eu acho que eu sempre gostei de conversar, de me comunicar. E quando era criança eu pegava bastante microfone para falar. Mas eu só decidi mesmo que eu queria ser quando eu fiz uns 18, 19 anos e tive que escolher a faculdade. Eu não acho muito que a gente tem que saber o que a gente quer ser quando a gente crescer, quando a gente é criança. Então eu não me preocupava muito com isso, eu não tinha isso muito claro para mim. Tem alguma brincadeira que gostava quando criança e você continua brincando com seu filho? Tem. Eu gosto muito de brincar na chuva. Então, quando tá chovendo, eu gosto muito de sair correndo com as crianças na chuva. Eu fazia muito isso com a Maia, quando a gente morava numa casa de bairro.
E quando chovia, eu já olhava para ele e falava, vamos para a água. E aí a gente brincava muito na poça d'água, se molhava mesmo. E recentemente eu fiz isso de novo com as crianças e foi muito divertido. É uma brincadeira que me leva para a infância e que me traz boas memórias e que eu quero que os meus filhos experimentem. Então, sempre quando começa a chover, eu já lembro desse momento quando eu era criança e eu quero repetir com eles. Você já pensou em como seria voltar a ser criança por um dia? O que você faria se pudesse? Sempre quando eu olho para os meus filhos, eu me pergunto isso. Puxa, tentando me colocar no lugar deles. E nunca pensei em passar um dia sendo criança, mas sempre tentar ter esse olhar de quando eu era criança me ajuda a tentar entender os meus filhos. Por que eles estão reagindo assim? O que eu gostaria que alguém me falasse naquele momento, quando eu era criança. Eu tento fazer esse exercício sempre, mas nunca pensei em passar um dia sendo criança. Eu acho que eu ia adorar ficar assistindo desenho, comendo algum doce, jujuba que eu adorava, e não ter compromisso, sabe? Poder brincar e não me preocupar com algumas coisas. Vocês gostaram de me entrevistar? Sim, bastante. O Dia das Crianças celebra todas as crianças, a criança pequena ou uma criança crescida. Revisitar essa criança interior faz com que a gente leve a vida de uma maneira mais leve, mais alegre e mais feliz. Eu espero que nesse Dia das Crianças você possa revisitar essa criança que está aí dentro de você e que você traga memórias importantes, afetivas e que você se proponha a brincar com as suas crianças. Até o próximo Pod Clean.